pessoal, entrando nos elementos pós-textuais, o único elemento que é obrigatório pela ABNT é a seção de referências. E aí, assim como os elementos pré-textuais, a inclusão dos opcionais vai depender do nível de complexidade do teu documento. Então, no caso do artigo da disciplina, eu vou exigir a seção de referências. Um TCC, talvez você consiga uma organização aceitável só com a seção de referências. Mas se você pensar para uma tese de doutorado de 200 páginas, pode ser que você sinta falta de criar um apêndice, né? Então, assim, isso vai depender um pouco do documento, tá? Então, assim, as referências é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Então, assim, durante o texto, você vai fazer uma argumentação que você leu em algum outro trabalho e vai citar esse trabalho. Então, assim, na passagem do texto, por exemplo, na introdução, que você cita esse trabalho que você leu, você vai colocar uma chamada, né, para uma entrada, uma linha que está na seção de referência que fica no final do documento. Então, assim, essa linha na seção de referência vai permitir que quem estiver lendo o seu documento consiga ir atrás desse documento que você também leu, né? Então, a função da lista de referências é isso, né? É informar para o leitor, né, como obter essa informação que você usou para embasar o seu trabalho, tá? O glossário é uma relação de palavras ou expressões técnicas utilizadas no texto e acompanhadas das respectivas definições. O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. E já o anexo é um texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Bom, então a ideia é que o apêndice e o anexo eles têm uma função muito parecida. A diferença é que o apêndice quem fez foi você que está fazendo a pesquisa e o anexo foi elaborado por um terceiro. Então vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de opinião e tem um formulário de pesquisa que você vai aplicar com alguns voluntários. Então, se esse formulário você pegou ele pronto, foi alguém que produziu, não foi você, você colocaria no final do documento como anexo. Já se foi você que produziu, você colocaria como apêndice, né? Então a ideia, o que tem de comum entre o apêndice e o anexo é que são informações que elas são de certa forma dispensáveis para o entendimento do seu trabalho. Então, uma pessoa conseguiria entender completamente seu trabalho lendo só os elementos textuais, lendo a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas já um leitor mais apto que quer saber o detalhe, aí ele poderia ir lá no apêndice ou no anexo para entender esse detalhamento. Então você lá no texto, na introdução, no desenvolvimento, foi aplicada uma pesquisa com o questionário do anexo A. Então assim, uma pessoa que queira entender sua pesquisa, ele continua lendo sem precisar ver as perguntas do formulário, né? Mas uma pessoa que queira ver no nível de detalhe, ele pode ir lá no final do documento. Então seria essa a função do anexo e do apêndice, tá? E aí, para finalizar, os índices correspondem a listas de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto. Os editores de texto podem fornecer suporte para a criação de índices por critérios informados. Então, assim, a diferença entre o índice e o sumário é que o índice é como se fosse um sumário meio que temático. Bom, e outra preocupação e outro conjunto de definições das normas ABNT é com relação à apresentação do teu trabalho acadêmico, ou seja, formatação, né? Então, existem regras específicas para vários aspectos relacionados com formatação. Então, esse é o tipo de parte das normas que eu acho que não compensa a gente entrar muito no detalhe, porque vocês vão receber um modelo, vão receber um template, e se vocês seguirem, né, o recurso que o editor de texto fornece, dificilmente vocês vão sair da linha. Então eu vou passar um pouco mais rápido com relação a essas regras de apresentação, porque eu entendo que é uma informação mais de referência, tá? Bom, então existe regra para formato, então como exemplo, usar a página 4, fonte tamanho 12 para o texto, fonte menor para notas de rodapé e legenda. Regras para paginação, então todas as páginas a partir da folha de rosto são contadas e a numeração aparece apenas após a primeira folha da parte textual. Siglas, quando aparece pela primeira vez, o texto completo precede a sigla. Então, um exemplo aqui, se fosse a primeira vez no teu texto que aparecia a ABNT, a sigla, você teria que botar a sigla completa, por extenso, Associação Brasileira de Normas Técnicas e entre parênteses o ABNT. Na próxima vez que aparecer o ABNT, você só precisa escrever a sigla, tá? Margem, à esquerda esse período 3 cm, direita inferior 2 cm. Espacejamento, espaço duplo no texto normal e espaço simples em citações de mais de 3 linhas, tá? Citações, aí tem uma norma específica para citação que é a NBR 10520.
Bom, e como eu já adiantei para vocês, existe uma norma específica para resumos. Então existem vários tipos de resumos, tá? E aí a gente vai focar no resumo que vocês vão elaborar para o artigo, ou futuramente no resumo que vocês vão elaborar no TCC de vocês, na dissertação do mestrado e assim por diante, tá? Então o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. O resumo deve ser composto por frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Com relação à extensão do resumo, de 150 a 500 palavras em trabalhos acadêmicos, como monografias, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos, de 100 a 250 páginas em artigos de periódicos, e os resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a limites de palavra. Então, quando a gente pensa no resumo que vocês vão fazer para o artigo, seria essa categoria de 100 a 250 palavras, tá? Então, o resumo realmente é um texto bem conciso e uma forma que eu sempre gosto de falar para os alunos para entender o conceito do resumo é que o resumo ele é como se fosse uma miniatura do trabalho completo. Então, vocês vão pensar o trabalho que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês têm que resumir todas aquelas páginas, se foram 12 páginas, se foram 40, se foram 200, vocês vão resumir em 150, em 200 palavras, quando forem naquela categoria. Mas vocês têm que bater o olho no resumo e enxergar o trabalho como um todo, tá? Deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas e etc., que não sejam absolutamente necessários. Segue-se ao resumo, na mesma folha, as palavras-chave. Palavras-chave são palavras representativas do conteúdo do documento, escolhida preferencialmente em vocabulário controlado. Com relação à palavra-chave, na área da agente de computação, tem tabelas de palavras-chave que são muito usadas dependendo da sua sub-área e do seu objeto de estudo. Então, por exemplo, se vocês colocarem no Google i3ec e Words, vocês vão ver que vai vir uma tabelinha e que se você utilizar as palavras que já estão previstas nas tabelas, né, dessas sociedades científicas, vocês de certa forma estão favorecendo que as pessoas achem o trabalho de vocês. Porque a ideia da palavra-chave é servir como uma informação acessória, né, para o pessoal nos motores de busca chegarem ao documento de vocês, tá? A NBR 6027 estabelece os requisitos para a apresentação de sumário de documentos que exijam visão de conjunto e facilidade de localização das seções e outras partes. Aí uma questão que é importante é o seguinte, o sumário é uma das coisas que você faz por último no seu documento. Por quê? Porque ele reflete a estrutura do documento. Então, se você fizer o sumário no começo e modificar as seções no desenvolvimento, depois vocês vão ter que voltar no sumário e atualizar o sumário para ele corresponder à realidade. Então, assim, o interessante, já que o sumário ele vai ajudar mais uma pessoa externa, né, que vai ler o seu documento, né, por questão de organização, a entender e conseguir navegar melhor, é interessante criar o sumário no final, quando você estiver mais perto de finalizar o documento, tá? Bom, a norma, ela divide o teu documento como um todo em seções e aí ela prevê a seção primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. Então a ideia é que se você pensar, por exemplo, seção 1, introdução, aí você vai explicar uma coisa mais específica, você vai colocar 1.1, então você vai ter níveis. Então você nunca teria um nível 1.1.1 até chegar em 6 níveis, o máximo seria 5 níveis de acordo com a ABNT, tá? Então, como eu já adiantei para vocês lá no início, existem muitas regras de formatação. Então, por exemplo, você saber se você vai usar números romanos ou números arábicos, quando vocês pegam um modelo, seja um modelo em Word, um modelo LaTeX, de certa forma, o arquivo de modelo ele já vai vir preparado para que as seções se apresentem da forma que você precisa. Então, eu vou passar mais rapidamente por essa questão da formatação das seções, porque, como eu já disse, isso é uma questão de referência e de modelo, tá? Então aqui eu trago alguns exemplos da formatação das seções por nível, né? Então nível primário, secundário até o quinário. Então vocês percebem que a ABNT usa a notação de ponto, como eu já falei, né? E entre o último número daquela seção e o título, vocês não têm a presença do ponto. E aí a questão de formatação de negrito, normal e itálico vai depender do nível. Mas como eu disse, essa questão vai estar no modelo. O que não está no modelo, que eu acho que vale a pena explicar para vocês é, primeiro, como você pronuncia. Então, na defesa perante banca, na apresentação do artigo que vocês vão fazer para mim, é um detalhe bobo, mas é interessante vocês saberem, pela ABNT você não pronuncia os pontos. Então, se você tem uma seção que no texto está escrito 2.1.1, vocês vão falar seção 211, certo? É uma questão da norma sobre a apresentação oral.
E outro detalhe é quando você for citar, fazer referência a uma seção em outra parte do texto. Então, vamos supor, você está na introdução e vai explicar que você vai comentar algo em detalhe na seção 4 do texto. Então, você vai colocar seção com S maiúsculo, 4, né? Então, sempre isso vai acontecer em vários elementos no texto, quando você for referenciar, quando você for citar os elementos. Então, assim, você quer falar que algo está contido na figura 5. Então, esse F de figura 5, a figura 5 contém uma ilustração disso. Esse F é maiúsculo. Tabela 2, esse T de tabela, quando você for referenciar essa tabela, o T é maiúsculo. Isso vale para todos os elementos, equação, tabela, figura, seção e assim por diante, tá? Bom, e a ABNT coloca também regras para alíneas. Então, o que a ABNT chama de alíneas? São listas numeradas. Então, assim, você poderia pensar, estou considerando no meu trabalho acadêmico os seguintes aspectos. 2 pontos, aspecto 1, 2, 3, 4. Então, se você tem no editor a formatação com números romanos, números arábicos, pela ABNT, né, esse tipo de estrutura pede essa formatação que está aqui no slide, né? Então, você vai colocar 2 pontos, segue com a letra A minúscula, né, espaço, inicia uma frase com letra minúscula. Entre um item da lista e outro, você vai usar ponto e vírgula, né? Depois de ponto e vírgula, a próxima letra do alfabeto, letra minúscula. No último item da lista, você vai usar um ponto final. Então, essas seriam, vamos dizer, as regras gerais para a linha, tá?